Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Na nossa aula de hoje, vamos resolver as 4 questões mais difíceis de Química dos últimos 2 anos do vestibular da Mauá. Ou seja, questões que tiveram o menor índice de acerto entre os estudantes. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou colocar a questão na tela, você vai pausar o vídeo e tentar resolver primeiro sozinho a questão. Logo depois eu te dou o gabarito e resolverei passo a passo com você cada uma delas. Então, pegue lápis, papel e bora reagir! Aqui, guys nobre, essa é a nossa primeira questão. Ela aconteceu aí no vestibular de 2021 e teve 39% de acerto. Ou seja, de todas essas que nós vamos resolver aqui hoje, essa foi a questão com maior índice de acerto e esse índice foi de apenas 39%. Vamos ver aí o que dificultou essa questão. Empregando-se eletrodos de grafite, a eletrólise ígnea de uma mistura fundida de alumina e criolita permite a obtenção de alumínio metálico, como mostra a reação global a seguir. Então, tem aqui a reação global já balanceada. Ao reagir 408 gramas de óxido de alumínio nessa eletrólise, o volume de gás carbônico produzido, então, olha só, guys nobre, é igual a... Ele quer saber o volume de gás carbônico produzido e ele deu para a gente essa reação. Ele deu para a gente também o óxido de alumínio. Então, vamos olhar para a nossa reação e pegar somente aquilo que nos interessa. O que interessa para a gente? Aquilo que ele deu, que é o óxido de alumínio, e aquilo que a gente quer, que é o gás carbônico. O resto a gente esquece. Então, olha só, eu vou colocar aqui 2Al2O3 produzem 3CO2. Combinado? Essa daqui, os coeficientes, é a proporção que reage de forma. Então, eu tenho que 2 mol de óxido de alumínio estão reagindo e formando 3 mol de CO2. Porém, eu não quero saber quantos mols de CO2, eu quero saber o volume. E eu também não sei o quanto que reagiu de óxido de alumínio, porque ele deu para a gente a massa. Então, eu preciso converter essa massa aqui em mol. Como que a gente faz isso? Olhando para a massa molar. Ele deu para a gente aqui do alumínio, deu para a gente do oxigênio. Olha só, Al2O3. Cada alumínio pesa 27 gramas por mol. Eu tenho 2, então 2 vezes 27. Cada oxigênio pesa 16 gramas por mol. Eu tenho 3, então 3 vezes 16. 2 vezes 27, 54. 3 vezes 16, 48. Se eu adicionar isso aqui, vai dar 102. É isso? 102 gramas por mol, ok? Essa é a massa molar do óxido de alumínio. Pronto, agora que eu sei a massa molar, eu sei que 1 mol de óxido de alumínio pesa 102 gramas. Quantas gramas eu coloquei? 408. Então isso corresponde a quantos mols? X. X é igual a, basta eu resolver, 102, multiplica cruzado, 102 vezes x vai dar 102x, que é igual a 408. Está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 408 dividido por 102, isso vai ser igual a 4 mol, ou seja, estão reagindo 4 mol de óxido de alumínio. Então, espera aí, se 2 mol formam 3 mol de CO2, 4 mol de óxido de alumínio vai formar quanto? Y. Agora, eu resolvo essa outra regra de 3 e descubro a quantidade de gás carbônico que foi formado em mol. Olha só, aqui não dobrou, não foi de 2 para 4? Aqui também vai dobrar, vai ser 6, vai de 3 para 6. Ou eu posso resolver aqui, vai ficar 2 vezes y, que é igual a 4 vezes 3, que é 12. Y é igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6 mol. Então, essa é a quantidade de CO2 que foi produzida. Só que em mol, e ele quer o quê? O volume. Como que eu transformo mol para volume? Ele deu para a gente aqui o PVNRT. A gente tem a temperatura, ele está na CNTP, A gente tem a temperatura, a gente tem a pressão. Só jogar tudo na formulazinha e calcular. Vamos lá? Olha só, eu tenho que PV é igual a nRT. A pressão ele deu é 1. O volume a gente quer saber, é V. Número de mols a gente encontrou, que é 6.
A constante ele deu para a gente também, que é 0,082, e a temperatura é 0 graus Celsius. Porém, gás nobre, no PVNRT, a gente tem que colocar a temperatura em Kelvin. Eu vejo que muita gente esquece de converter graus Celsius para Kelvin. Como que a gente converte? Está aqui, ó. A temperatura Kelvin vai ser a temperatura Celsius mais 273, ok? Como é 0 graus Celsius, vai ser 0 mais 273, vai dar o próprio 273, beleza? Agora eu resolvo isso aqui, ó. Vai ser V igual a 6 vezes 0,082, né? Que vai dar 0,492 vezes 273. Agora, fazendo essa continha, 0,492 vezes 273 vai dar 134,3 litros. Então, essa é a quantidade, né, o volume de gás carbônico produzido na CNTP. Gás nobre, não é uma questão difícil, mas é uma questão trabalhosa. Qualquer errinho que você fizer, estraga tudo que você já fez. Então, se eu tivesse calculado errado aqui a massa molar do óxido de alumínio, tinha lascado a minha questão inteira. Então, é uma questão com vários passos. Por ter vários passos, é muito fácil a gente errar um desses passos, né, e errar toda a questão. Então, está aí um índice de acerto de 39%. Gás nobre, antes de continuar com a próxima questão, eu gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouco sobre a diferença entre a carreira de Química e de Engenharia Química. Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência via DM lá no meu Insta. E nada melhor que tocar nesse assunto agora, visto que a Mauá é referência na formação de engenheiros químicos. Vamos lá? O profissional formado em Química está constantemente em laboratórios, analisando fórmulas, realizando experiências, criando compostos. Enquanto o engenheiro químico, que também detém esses conhecimentos, tem como especialidade desenvolver e supervisionar processos produtivos em indústrias. Dessa maneira, o engenheiro químico usa os seus conhecimentos para melhorar a produtividade e a relação das empresas com a sociedade e o meio ambiente. E se essa for a sua pegada, a Mauá tem infraestrutura completa, que ajudará você a formar uma visão sistêmica e holística, além de desenvolver soft skills que te tornarão um profissional hands-on. Gás nobre, são mais de 120 laboratórios e eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais sobre o curso e sobre toda essa estrutura que a Mauá oferece. Inclusive, vai rolar vestibular de inverno 2021 e ainda dá tempo de você se inscrever e começar a sua carreira de engenheiro químico de sucesso ainda em 2021. Beleza? Agora, vamos lá para a nossa próxima questão? Dá uma olhada na tela. Vem comigo. Agora, a nossa segunda colocada é essa questão aqui que aconteceu no vestibular de 2020 e teve apenas aí 38% de acerto, ou 1% a menos aí que a nossa questão anterior. Vamos ver o que está pedindo? Considerando as geometrias moleculares a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente as moléculas de amônia, clorometano e gás carbônico. Okay? Então, ele deu para a gente aqui essas substâncias. Gás nobre, geometria molecular. Geometria molecular. Quem que é a amônia? A amônia é o NH3. Né? Tem 3 ligantes. Quando eu tenho 3 ligantes, eu posso assumir aí duas geometrias. Eu posso assumir a geometria trigonal plana ou eu posso assumir a geometria piramidal. Como que a gente sabe? A gente precisa montar a estrutura, tá? Porque na piramidal nós vamos ter par de elétrons livres no átomo central. E esse par de elétrons livres vai causar a repulsão das ligações, fazendo que ela fique nesse formato, tá? Então, como que eu faço aqui, ó? Primeiro, a gente conta os elétrons da camada de valência de cada um dos ligantes, né, de todos os átomos aqui da nossa fórmula. O nitrogênio é do grupo 15, tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio é do grupo 1, tem 1 elétron nessa última camada, porém eu tenho 3, 3 vezes 1. Então, 3 aqui no total. Então, no total, eu tenho 8 elétrons. Segundo passo, aí eu coloco aqui, né, os meus átomos, o meu átomo central e os meus ligantes. E o meu segundo passo, eu vou colocar um par de elétron para cada ligação. Então, aqui um, aqui um, aqui um. Coloquei 3 pares de elétrons,
não é? Porque cada ligação dessa aqui é um par de elétrons que está sendo compartilhado. Então, gastei 6 elétrons. Então, aqui menos 6, sobram 2. Se sobrar elétron, nosso terceiro passo, se sobrar elétron, coloque no átomo central, olha só. Então, o nitrogênio tem par de elétrons livres no átomo central. Por isso, ele vai assumir a geometria piramidal, ok? Geometria piramidal. Então, a letra C aqui já está errada, a letra D também já está errada. Sobra essas outras aqui. O próximo, nós temos o cloro-metano. Cloro-metano, match, um carbono, cloro. O cloro ligado a ele. E metano, né, guys nobre? An só simples ligação, hidrocarboneto. Então, tem que completar aqui com hidrogênios. O carbono já está fazendo uma ligação com o cloro, e nós sabemos que o carbono faz 4 ligações, então faltam aí 3 hidrogênios. Esse é o cloro-metano. Guys nobre, aqui nós temos 4 ligantes. Tem 4 ligantes? Não tem erro, tem 4 ligantes tetraédrico, tá bom? Tetraédrico. E o formato tetraédrico é essa daqui que está representado para a gente. Então, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Beleza? Para ser essas aqui, a quadrado planar, a gente precisaria de par de elétrons livres aqui, par de elétrons livres aqui também. Beleza? Não é o caso aqui do nosso carboninho. Tem 4 ligantes, tetraédrica aqui. Essa seria a geometria. O carbono já está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com os 8 elétrons na sua última camada, tá bom? E, por último, sobrou o gás carbônico, que é o CO2, né? O CO2, nós temos aqui de novo, deixa eu apagar aqui, 2 ligantes. Quando eu tenho 2 ligantes, acontece a mesma coisa aqui que quando eu tenho 3. Quando eu tenho 2 ligantes, eu posso ter uma geometria linear, né? E eu posso ter também uma geometria angular. Isso vai depender se nós temos pares de elétrons livres, né, no átomo central. O carboninho é do grupo 14, tem 4 elétrons na sua última camada. Já o oxigênio do grupo 16 tem 6 elétrons na última camada. Mas eu tenho 2, então vezes 2 vai dar 12. No total, então, eu tenho 16 elétrons aqui. Então, vou colocar aqui os nossos ligantes. Primeiro, eu faço um par de elétrons para cada ligante. Então, põe um par aqui, um par aqui. Ó. Já gastei 1, 2, 3, 4. Já gastei 2 pares, 4 elétrons, né? Sobram aqui ainda 12 elétrons. O próximo passo é completar o octeto dos ligantes. Então, aqui, ó, o octeto dos ligantes, esse aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com esses dois que ele já está fazendo aqui, correto? Então, pronto, gastei 12 elétrons, acabaram os meus elétrons. Eu não tenho elétron mais para colocar no átomo central. O próximo passo é a gente verificar se o nosso átomo central já está com o octeto completo. Se a gente olhar aí, o carboninho está fazendo apenas 1, 2, 3, 4 ligações, não está com o octeto completo. Então, agora a gente faz ligações múltiplas. Como a gente faz ligação múltipla? Eu pego um par de elétron aqui, né? Apago ele, vou tirar esse par de elétron daqui e fazer uma ligação dupla. O carbono agora está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda falta mais uma. Eu venho nesse outro aqui, apago um parzinho de elétron e coloco mais uma ligação dupla. Pronto. Essa, né, é a geometria, é a estrutura do gás carbônico e a geometria dela vai ser linear. Nós não temos par de elétrons livres aqui nesse carboninho. Então, por isso, a alternativa que melhor representa aqui as 3 moléculas, né, a geometria das 3 moléculas que ele deu para a gente é a alternativa B de Boschi. Beleza? Alternativa B aí, uma questão que pode ter gerado dificuldade para você construir, né? Então, amônia, pô, quem é amônia? Clorometano, quem é o clorometano? Então, tem que saber o nome, tá, dos compostos, guys. Tem que saber o nome dos compostos, montar a estrutura dos compostos a partir do nome. Fechou? Aqui, guys nobre. A nossa próxima questão aconteceu aí no vestibular de 2020 e teve apenas aí 36% de acerto. 36%. Vamos ver o que está causando isso. Ó. Considere 2 bebidas comerciais açucaradas. Uma bebida 1, que nós temos aqui 600 ml de refrigerante, contendo 10 colheres de chá de sacarose. E uma bebida 2, que eu tenho 1 litro de suco de maçã com 0,30 mol de sacarose. Ele dá para a gente, com a colher de chá, tem 5 gramas de sacarose e a massa molar dos elementos químicos aqui da sacarose.
E ele quer afirmar, ó, a concentração de sacarose da bebida 1 é... Tá, então, ele quer saber a concentração, né, de sacarose da bebida 1, da bebida 2 em gramas por litro e em mol por litro também, porque nós temos alternativas com mol por litro. Então, a gente vai ter que calcular essas duas concentrações para cada uma das bebidas. Vamos lá? Vamos começar com a bebida 1, calculando aí a concentração em gramas por litro. Concentração em gramas por litro é concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. A massa do soluto, ele não deu para a gente, né? Ele deu indiretamente. Ele diz que tem 10 colheres de chá de sacarose. Mas ele também disse para a gente que uma colherzinha de chá pesa 5 gramas, tem 5 gramas de sacarose. Se eu tenho 10, eu vou ter quanto? Vou ter, né, x. X é igual, multiplica cruzado, 50. Então, eu tenho 50 gramas aqui de sacarose na bebida 1. E o volume que nós temos, né, o volume da nossa solução de refrigerante aqui são 600 ml de refrigerante. Então, calcular a concentração comum vai ser dividir a massa do soluto pelo volume da solução em litros. Aqui está 600 ml, eu tenho que transformar isso para litro. Basta dividir por 1.000, vai dar 0,6 litros. Então, eu tenho aí que 50 dividido por 0,6 vai dar 83,3 gramas por litro. Maravilha? Então, essa é a concentração em gramas por litro da nossa bebida 1. E na letra A, ele fala o seguinte, ó, a concentração de sacarose da bebida 1 é 83,3 gramas por litro, ok, bateu com o nosso, e é maior que a bebida 2, que é a concentração da bebida 2. Putz, não sei, né? Ele não falou para a gente a concentração. Vamos ter que encontrar, então, agora a concentração comum da bebida 2. Então, aqui a bebida 2, ele diz para a gente que tem 0,30 mol, então ele não deu para a gente a massa, ele deu o número de mols, e 1 litro. Então, ele falou que o volume vai ser 1 litro. Então, guys, para encontrar a concentração comum, a gente tem um probleminha aqui, porque ele deu para a gente mol, e concentração comum, como nós vimos, vai ser a massa do soluto pelo volume da solução. Então, eu preciso colocar massa aqui. Vamos transformar mol para massa? Vamos. Como que a gente faz isso? Olhando aqui, né, para a fórmula e encontrando a massa molar. Ele já deu para a gente aqui do carbono, hidrogênio e oxigênio. Ó. Então, C12H22O11, o carbono pesa 12, eu tenho 12 carboninhos, 12 vezes 12. O hidrogênio pesa 1, eu tenho 22 hidrogênios, 22 vezes 1. O oxigênio pesa 16 e eu tenho 11 oxigênios, 16 vezes 11. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho 12 vezes 12, 144. 1 vezes 22, 22. E 16 vezes 11, 176. Correto? Adicionando todos esses termos aqui, eu tenho que a massa molar da sacarose é igual a 342 gramas por mol, ou seja, cada 1 mol de sacarose pesam 342 gramas. Para eu descobrir quanto pesa 0,3 mol, eu coloco nessa regra de 3 aqui, ó, e eu vou descobrir o valor de y. Para descobrir o valor de y é bem simples, basta a gente multiplicar cruzado. Então, vai ficar 0,3 vezes 342, que vai dar y igual a 102,6 gramas, correto? Então, essa é a massa em gramas da bebida 2. Então, eu vou jogar agora aqui na fórmula, ó, 102,6 gramas dividido pelo volume. Ele falou para a gente que o volume é 1 litro. Então, pronto, a gente já descobriu 102,6 gramas por litro. Essa é a concentração em gramas por litro da bebida 2. Então, vamos lá. Ó. A concentração de sacarose da bebida 1 é 83,3 e é maior que a bebida 2? Então, falso. Não é maior, é menor, né? A bebida 2 é 102. Então, falso. Aqui é mol por litro, a gente não tem isso ainda. A concentração da bebida 2 é 102,6 gramas por litro e é menor que a bebida 1? Não, não é menor, né? É maior que a bebida 1, então falso também. A concentração de sacarose da bebida 1 é 16,7. Não, está errado, a gente já viu que é 83,3. Então, pronto, a gente fez tudo que tinha para fazer aí com gramas por litro e não encontramos a alternativa correta. Isso quer dizer que agora a gente vai ter que tentar com a concentração de mol por litro. Vamos lá?
a bebida 1. A bebida 1, ele falou para a gente, né? A gente tinha lá 50 gramas de sacarose e 600 ml. Pô, a gente quer concentração em mol por litro. Mol por litro é molaridade. A molaridade vai ser o número de mols do soluto pelo volume da solução. Aqui ele quer número de mols, aqui a gente tem grama. Mas, sorte a nossa, nós já descobrimos, né, a massa molar da sacarose. Basta a gente voltar nessa regra de 3, que 1 mol de sacarose pesam 342 gramas. E 50 gramas vai pesar quanto? Vai pesar aí Z. Z é igual a, fazendo essa continha, vai dar 50, dividido, resolvendo essa regra de 3, né, por 342. E 50 dividido por 342 é igual a 0,146 mol. Então, eu tenho aqui, ó, de sacarose na bebida 1, 0,146 dividido pelo volume. Então, 600 ml tem que passar para litro, 0,6. Então, a molaridade da minha bebida 1 vai ser 0,146 dividido por 0,6, que vai dar aí 0,24 mol por litro. Então, essa é a molaridade da nossa bebida 1. E da bebida 2 já está muito fácil, porque ele deu aqui, ó, a molaridade. Deixa eu mudar de cor. A molaridade da bebida 2 vai ser o número de mols da bebida 2, que já está em mol, 0,3. E o volume já é 1 litro, então vai ser 0,3 mol por litro. Pronto, temos agora a molaridade das duas bebidas. Então, vamos lá, olha a letra B. A concentração molar da sacarose da bebida 2 é 0,30 mol por litro. Menor que o da bebida 1? É 0,30, tá certo? Porém, é maior que o da bebida 1. Então, falso. Sobrou para a gente a letra E, que a concentração molar da sacarose da bebida 1 é 0,24, ok. E é menor que o da bebida 2, também está ok. Então, a letra E de égua é a nossa letra correta. De novo, eu tinha dito, né, que essa questão teve 36% de acerto, né, um índice aí relativamente baixo, tá? E nós temos aí vários cálculos novamente, vários passos, várias regras de 3, muita continha para ser resolvida. E se a gente errar uma coisinha, a gente erra toda a questão. Então, uma questão também trabalhosa, não difícil, porém trabalhosa, ok? Vamos agora, então, para a nossa última questão, a questão com maior índice de erro, né, e o menor índice de acerto. Vamos lá? Aqui, guys nobre, essa foi a nossa questão, né, nos últimos 2 anos, vestibular 2020 e 2021, a questão que teve o maior índice de erro das duas provas. Somente 27% dos estudantes que fizeram essa questão acertaram essa questão. Então, foi a questão aí mais errada dos últimos 2 anos do vestibular da Mauá. E ela diz o seguinte, ó, a produção de aço sulfúrico é indicador relevante da força industrial de um país, estando o Brasil entre os seus principais produtores. A produção ocorre a 450 graus Celsius e 2 atm, na presença de pentóxido de vanádio, um sólido que catalisa a etapa de formação de trióxido de enxofre de acordo com as etapas a seguir. Então, ele deu para a gente aqui as etapas que vai produzir, né, o ácido sulfúrico. Considere as afirmações. Então, vamos lá, vamos julgar as alternativas, né, em falso e verdadeiro. 1. O pentóxido de vanádio é um catalisador heterogêneo no meio reacional. Guys nobre, o que é um catalisador heterogêneo? É um catalisador que está em um estado físico diferente das substâncias envolvidas na reação. Então, ele falou o seguinte, ó, que o pentóxido aqui, né, ele catalisa a etapa de formação do trióxido de enxofre. Onde está sendo formado o trióxido de enxofre? Na segunda etapa, né, essa etapa aqui, ó. E nessa etapa, todo mundo é o quê? Gás. E a gente colocou um sólido. O catalisador está no estado físico diferente dos reagentes e produtos aqui? Sim. Então, verdadeiro. Ele é um catalisador heterogêneo no meio reacional. Ok? 2. Os altos valores de temperatura e pressão levam
ao aumento das colisões efetivas, o que diminui a energia de ativação? Não, né, gás nobre? Falso, tá? Os altos valores de temperatura e pressão elevam o aumento das colisões efetivas. Isso aumenta a energia do sistema de maneira geral. A energia de ativação, a única coisa capaz de diminuir a energia de ativação é catalisador, ok? São os catalisadores, beleza? Quando você aumenta a temperatura e a pressão, você só está colocando moléculas com maior índice de energia e elas conseguem saltar ali aquela etapa, né? A nossa energia, ela consegue transpor essa barreira energética com mais facilidade, porque você está dando mais energia, mas você não mexe no valor da energia de ativação. A única coisa que mexe no valor, que mexe nessa energia de ativação são, né, os catalisadores, beleza? Então, falsa, alternativa 2. 3. A formação de dióxido de enxofre consiste em uma reação de óxido-redução em que o oxigênio sofre oxidação e o enxofre redução. Vamos lá, formação de dióxido de enxofre. Essa primeira reação aqui, ó. A gente pode confirmar isso tanto pelo oxigênio quanto pelo enxofre. Vamos dar uma olhada no oxigênio? Olha, o oxigênio aqui, ó, é o O2. O O2, o NOx dele vai ser 0. Substância simples, o NOx é 0, tá bom? Agora, vamos pegar aqui o SO2. Qual que é o NOx do oxigênio SO2? Olha, está aqui à direita da fórmula, vai ser menos 2, menos 4, né? Vou calcular aqui do enxofre também, ó. Então, do oxigênio aqui é menos 2. Então, espera aí, ó. O oxigênio estava 0 e foi para menos 2, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Então, o oxigênio sofre redução e não oxidação. E se o oxigênio está reduzindo, o enxofre, né, vai ter que obrigatoriamente estar oxidando, porque é uma reação de oxidação, alguém precisa dar o elétron, alguém precisa oxidar e alguém precisa receber esse elétron, alguém precisa reduzir. Então, se o oxigênio está reduzindo, se o NOx diminuiu, se diminuiu, reduziu, está oxigênio reduzindo e enxofre oxidando. Tá? O contrário aqui, falsa, alternativa 3. Beleza? Então, a única alternativa correta é o item 1, né, que é a nossa letra D de dado. Então, essa aqui a nossa última questão com 27% de acerto, maior índice de erro aí, né? Ou o menor índice de acerto das 4 questões escolhidas aqui para a gente trabalhar e relembrar esses assuntos. Então é isso, gás nobre. Espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa e aproveitado essas questões para revisar assuntos importantes que poderão estar na sua próxima prova. Não se esqueça de checar a descrição do vídeo e vejo você na nossa próxima aula. Um grande abraço e reage!